Pedro. E aí, pessoal, boa noite. Se atrasou um pouquinho por problema, não tem jeito, né? Covid botou a gente num problema de estresse com tecnologia. A gente está aqui de volta. Obrigado por aguardarem aí, o pessoal que chegou no horário, né, para a live. A gente sempre entra antes, aí tentamos resolver e conseguimos resolver. Um caso de estresse no início da live, olha que legal. Então já serve bastante para a Beatriz falar aí para a gente aí, já para iniciar, né? Mas, bom, começando oficialmente, agradeço a todos a presença. Estou vendo aqui que a Kátia está aí, Mônica está aqui, Diego Carbonel, Jefferson, Denise, o Abélio, que teve reunião agora há pouco comigo, também está aí, obrigado pela presença. E, bom, vamos começar. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Bia aí, aos participantes que estão sempre na live com a gente, e as perguntas que vocês fizerem sempre vão abrilhantar demais a live, né? E agradecer a Beatriz o tempo dela para poder falar com a gente, falar de um tema tão importante, né, para a gente de Facilities, né? Eu gosto sempre de trazer alguns temas. Em reunião hoje eu estava conversando e falando que eu levei lá o Ivan Blas, né, da School Experience, para falar sobre operações, né, táticas, grupos de táticos e grupos de operações. E aí, enfim, agora hoje a gente está trazendo a Beatriz para falar de estresse, de manejo de estresse, o estresse positivo, e aí vários outros tipos de estresse aí que a gente vai conversar com ela, que é especialista, para a gente poder entender um pouquinho o que a gente pode fazer no nosso mercado para, pelo menos, trabalhar um pouco mais tranquilo, já que o nosso mercado é tão agitado, né, dos profissionais de facilities. Bom, Beatriz, obrigado pela presença, e aí eu quero que você se apresente aí, pessoal. Obrigado, vamos lá. Tá ótimo, Edson. Eu que agradeço, né, o convite. É sempre um prazer poder falar sobre um tema que eu acho tão interessante, né, que é o estresse. E agora, ainda mais em tudo que a gente está vivendo, né, nessa pandemia. Então, exatamente o estresse na pandemia, né? Então, para a gente começar a falar, eu gostaria de me apresentar, né, falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou psicóloga. A minha experiência se iniciou no campo da saúde mental. E assim que eu me formei, eu fiz uma especialização na Fiocruz, e que tinha um enfoque muito mais, como é que eu vou dizer, em termos assim políticos, né? Nesse sentido da saúde mental. E aí eu senti falta da clínica, fiz uma especialização na PUC em psicologia clínica, depois veio o mestrado também em psicologia clínica. Atuei na Marinha, e na Marinha eu atuava, né, no núcleo de assistência social, e um dos meus trabalhos lá, né, uma das minhas funções, era exatamente preparar, né, os militares, os familiares que iam em missão especial. Quer dizer, os militares iam, os familiares ficavam, e aí eu trabalhei muito com essa temática de estresse, cheguei a dar aula na Escola de Operações de Paz, né, por isso que esse é um tema realmente que me chama muito a atenção. Né? E pensando nisso, né, a primeira coisa é a gente poder definir o que é estresse. E aí, Edson, o que você acha que é estresse? Eu acho que estresse é algo que coloca a gente fora do nosso normal. Essa que é a verdade. Antes da gente continuar, Bia, deixa eu só falar aqui, tem gente falando aqui que tá mudo. A Mônica Radset está falando que tá mudo aí pro pessoal da web. Não sei se o Johnny consegue, nossa produção, consegue checar isso. Se puder, Johnny, dá uma olhada nisso daí, que parece que tá mudo pro pessoal, ninguém tá escutando nada. Né? Então tá bom. Então tá tudo certo, pessoal. Não sei se tenta aumentar o som aí, mas nossa
Nossa produção que está falando aqui para a gente que está tudo ok. Ah, a Mônica está falando que agora está escutando. Então vamos lá. Segue, Bia. Então é o seguinte, para mim, estresse é tudo que tira a gente do equilíbrio, tira a gente do nosso normal, vai. Bom, Covid foi um grande caso, né? A gente saiu do normal, né? Então gerou estresse, com certeza. Exatamente. Então vamos lá. O estresse é a quebra da homeostase no nosso corpo. É exatamente a quebra desse equilíbrio, né? Então a gente vive no nosso corpo com equilíbrio, tudo certinho, né? Fazendo um paralelo com o Covid, antes, né? A gente tinha a nossa vida, que a gente saía para trabalhar, os filhos iam para a escola, a gente podia sair no final de semana quando a gente quisesse, viajar, ver os familiares, e de repente tudo mudou. Não as nossas funções, a gente tinha que começar a nos reinventar, né? Ter o home office, os estudos online. Então, isso já quebrou aquele nosso equilíbrio, né? Então, o estresse é exatamente um sinal de alerta, né? Se a gente for pensar nos nossos ancestrais, agora eu estou falando ancestrais, né? Mesmo, né? Aqueles que... Enfim, da época lá das cavernas, vamos imaginar. E quando eles saíam na rua, o que eles viam na rua, né? Era um bicho, era uma fera. E como é que eles faziam? Ou eles fugiam daquela ameaça, ou eles lutavam. Então, o estresse no nosso organismo é exatamente isso. Ele sobrecarrega, né, uma reação de luta ou fuga. Então, se a gente pensar no Covid, exatamente, a gente não pode lutar, né, contra o vírus, que é como se fosse uma guerra invisível, a gente sabe que tem alguma coisa que faz mal, então a gente acabou usando o mecanismo da fuga, né, de ficar em casa, de se cuidar, de tomar todos os cuidados, e com isso gerou uma quebra aí do nosso organismo, com certeza, da nossa homeostase. Né, e agora a gente está entrando nesse novo normal. Vamos lá. Já tem uma pergunta aqui já, do Albélio. Ele pergunta aqui, essa quebra de equilíbrio tem relação direta com as emoções? Sim, porque primeiro é uma queda orgânica mesmo, né? Então, o que a gente sente nesse mecanismo de luta ou fuga? Né? As pupilas se dilatam, a respiração fica mais ofegante, a gente tem reações realmente físicas, né? Então, tem gente que treme, né? Então, vamos imaginar assim, primeira coisa, a gente está na rua e tem uma pessoa vindo na nossa direção e a gente acha essa pessoa meio esquisita, está toda encapuçada. Agora todo mundo mascarado, né? Mas antes, vamos imaginar antes da pandemia, né? E aí, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai correr, ou a gente vai fugir, a gente vai andar mais rápido, né? Ou a gente vai esperar e vai enfrentar. Qual é essa reação, além disso que eu te falei? O coração vai bater acelerado, a respiração, e com certeza eu vou sentir medo. Então, primeiro a gente sente essa emoção física, essas reações físicas, e depois vem as emoções. Pode ser um medo, que pode ser, enfim. E o estresse também, gente, a gente está falando de um estresse negativo, mas existe o estresse positivo. Então, assim, vamos imaginar que alguém vai se casar, né? Então, a pessoa pode ficar estressada nas vésperas do casamento, mas ela está muito feliz. Só que está quebrando a homeostase dela, né? Que é uma coisa nova para ela, o casamento, ou o nascimento de um filho, ou uma promoção, né? Então, nem sempre o estresse é por algo negativo, né? Eu dei o exemplo aqui de um possível assalto ou da pandemia, mas a gente pode também ficar estressado em uma situação que, teoricamente, seria uma situação boa, que é uma situação boa, mas tem uma quebra do nosso equilíbrio, porque tem alguma coisa nova, e aí volto a falar, essa emoção também pode ser o medo da mudança, né? A festa de casamento, será que vai dar tudo certo na organização? Enfim, né? Um filho, como é que vai ser isso? Então, o estresse também, a gente sempre pensa muito no estresse em algo, né, negativo, né, nesse sentido, mas ele pode ser positivo também. Legal. Você falou de mudança aí, né, Bia? E a gente sabe, né, e acho que você pode, mais do que ninguém, falar isso pra gente, que algumas pessoas têm uma tendência a ter um pouco de medo de mudança, né? Então, é uma pessoa que você sente que não gosta muito de mudança. Será que essa pessoa não está... ela não gosta de ficar estressada em relação a nada, gosta muito mais de um equilíbrio,
e por isso ela não gosta dessa mudança? E depois você responde uma outra parte, seria, existem, ao meu ver, você tem o estresse positivo, ele está muito ligado a tirar da zona de conforto, né? Então aí depois a gente fala sobre isso. Primeiro sobre a questão de característica da pessoa, se isso pode mudar, se isso você pode ter um direcionamento para a pessoa não ter mais passar por isso, como é que funciona essa questão vamos lá, a gente falasse da gestão de mudança, vai aí mudança da pessoa em relação a esses desequilíbrios assim que às vezes são necessários para você sair da zona de conforto. Exatamente, porque o medo da mudança, né? O que acontece? A gente está na nossa zona de conforto, a gente sabe como funciona, né? A nossa vida de solteiro ou o nosso cargo atual, a gente sabe exatamente o que nos espera. E aí a mudança é aquela coisa nova que a gente não sabe. Então, o que acontece quando uma coisa muda? A gente perde o controle. Sair da zona de conforto é perder o nosso controle. É uma coisa que a gente não sabe muito bem como vai ser essa nova chefia, como que a gente vai se portar, como é que vão ser os nossos novos colaboradores, no caso, né, de uma mudança de trabalho. Então, isso mexe, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade maior e aí, realmente, às vezes, um processo, né, de uma psicoterapia ajuda muito a ela, aos poucos, ver que a mudança pode ser positiva, sim. Né? Nem sempre o que é diferente é ruim, mas às vezes as pessoas ficam com esse receio, né? E principalmente o que eu vejo muito, o que eu escuto muito no consultório, as pessoas têm muito medo de perder o controle, né? De não saber como que vai lidar com essas situações novas. Então, isso realmente em muitas pessoas pode gerar um estresse, sim. E aí você Legal. falou outra coisa do estresse positivo, né? De poder sair da zona de conforto. E isso então. realmente é importante, né? Como eu te falei, uma coisa nova pode ser uma coisa boa. Então, eu posso ir para um novo emprego ou assumir uma nova função, isso é muito bom para mim. Isso tem um crescimento pessoal muito grande. Isso que é importante, né? As pessoas se arriscarem um pouco, se arriscarem, mas de uma certa forma, vendo, né? Como é que é aquela situação, o que vai me agregar, o que eu posso crescer com isso, o que eu vou aprender com isso. Isso são coisas muito importantes. Legal. Já tem pergunta aqui, ó. A Mônica Radset está perguntando aqui. Tem escutado vários relatos de pessoas que estão com medo do retorno ao normal, né? Quer dizer, ir sempre ao trabalho, pegar transporte, ônibus e tal, com medo do vírus, e conviver de novo com transporte público e tal, e está gerando síndrome do pânico já em algumas pessoas. Existe, e aí vou emendar até com o que a Kátia perguntou. Já tem Kátia Campos também, grande amiga aí, sempre participando das lives, dos eventos com a gente. Já tem algum estudo das principais causas do estresse no período da pandemia? Já existe alguma coisa assim ou não? As principais causas... Do estresse na pandemia, né? Tipo assim, medo de contaminação, de situação financeira, isolamento social, enfim. Se você, profissional da área, já escutou falar de algum estudo em relação a isso, e, enfim, e como é que o pessoal da área técnica, técnica para você falar tecnicamente, o que o pessoal tem pensado aí nisso? Assim, a minha opinião, né? O que eu vejo, o que eu já li também a respeito, é que o que acontece? Ninguém desenvolve, né, uma patologia se a gente não tem um mínimo de uma predisposição aqui, né? Então, assim, provavelmente essas pessoas que estão tendo uma síndrome de pânico, elas já têm uma predisposiçãozinha e que, claro, que o meio, tudo isso que a gente vive, né, esses noticiários todos, e é uma coisa que a gente orienta muito, diminui os noticiários, né, escolhe um jornal para assistir, não fica o tempo inteiro ouvindo notícias de morte, porque isso não ajuda, né? Então, realmente, eu já escutei médicos falando o seguinte, que às vezes ele no hospital, ele está atendendo, às vezes, mais casos de pessoas com síndrome do pânico e ansiedade do que com Covid. Gente, claro que o Covid está aí, está um absurdo, né? A pandemia, um número grande, mas, assim, está despertando, e tem estudos já falando isso, né? Quanto isso tudo que está acontecendo está afetando as pessoas, né? Muitas pessoas perdendo o emprego, então isso também pode causar uma depressão, pode causar problemas financeiros. Então, assim,
realmente tem vários estudos já apontando essas questões, né? E realmente, assim, eu vejo muito no consultório, principalmente quem já tem uma predisposição a ficar um pouquinho mais elevado, né? Quem já está em tratamento já está equilibrado, consegue lidar de uma forma melhor, mas às vezes um paciente novo, aí você vai ouvir a história, você vai ver que aquela pessoa já teve um quadro de síndrome do pânico em algum momento, mas claro, com o Covid, a pessoa começa a ficar assim, né? Então, hoje mesmo, eu trabalho também numa clínica, eu começo a perceber que toda hora eu já estou com álcool na mão, eu saí botando álcool em tudo. Então, assim, a pessoa começa a ficar mais nesse estado de alerta, que isso é positivo, né? A gente saber que tem um perigo, então eu tenho que realmente me precaver, então eu tenho que lavar as minhas mãos, eu tenho que passar o álcool, eu tenho que trocar minha roupa quando chego em casa, tomar um banho, mas saber que eu estou fazendo aquilo que é possível, né? Nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está com a nossa saúde mental aí, num todo, bem, enfim, bem ruim mesmo, né? Uma prevalência bem grande mesmo de casos. Bom, legal. O Johnny, só confirma para mim se caiu lá o link do ao vivo. Para mim, ok. Ok, para mim caiu aqui. Mas vamos lá. A Kátia então pergunta. Então, a Kátia também está reportando aqui que apareceu mensagem de erro para ela aqui também no canal do YouTube, tá? Enfim, aí a produção dá uma olhada, não sei se o som continua saindo, a gente vai continuar com o som, a produção dá uma olhada aí no YouTube o que aconteceu. Mas a Kátia tá falando aqui que então é normal ter o estresse, né? O que você pode falar? É normal ter estresse, então? É normal. Assim, é normal você ter um estresse, como eu falei, né? O estresse, ele tem que passar após aquela situação adversa, né? Então, vamos falar aqui de hoje, né? A gente estava programado para a gente começar às 7h30. Eu tentava entrar no link, eu não conseguia. Aí eu falava com o Edson, e aí no início eu estava achando que o problema era meu, e aí eu saía apagando um monte de coisa do meu celular, né? Então eu fiquei um pouco, claro, estressada, já porque eu ia falar, eu tinha um horário e não estava acontecendo. Então eu senti, né, que o meu coração estava mais acelerado, talvez a minha respiração estava mais ofegante. Só que assim, agora passou. Então, aos poucos, eu tenho que voltar ao normal, né? Exato. Isso. O estresse. Agora, a questão toda é quando a pessoa não volta ao normal. O tempo vai passando e a pessoa continua, né, mais acelerada, ou começa a ter dificuldade de dormir, e aí quando o estresse já começa a ficar realmente, né, num nível mais elevado, a pessoa pode até desenvolver algumas doenças, né, como problemas de pele, doenças cardíacas, tem várias coisas. Né? Então, realmente, o estresse pode fazer mal, mas isso é quando a pessoa realmente passa do período de exaustão. Né? E outra coisa muito interessante que eu tenho para falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, o que seria, né, mais grave? Né? É um grande evento estressor, como assim, uma batida de carro, um assalto ou o nosso estresse diário? Como pensando na pandemia, né? Todo dia eu em casa, com a mesma rotina, com aquela mesma coisa, sem poder sair, sem poder... Porque, assim, num primeiro momento, ficou todo mundo estressado. Depois, todo mundo já foi entrando naquela homeostase de que, assim, a situação é essa, não tem muito jeito. Só que é aos poucos, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia eu ainda estou trabalhando, né? Muita gente está falando dessa questão de estar trabalhando mais, exatamente por estar em casa. Então, todo dia, aquela mesma situação, isso pode ser pior do que um grande evento estressor, né? Que aí, no caso, a gente poderia falar de um TEPT, que seria um transtorno de estresse pós-traumático, que é exatamente quando a pessoa sofre um assalto, sofre, enfim, uma violência, né? Ou presencia, às vezes no transtorno de estresse pós-traumático, não necessariamente a pessoa sofreu nada, só dela ver alguma cena, ela pode depois desenvolver alguns sintomas.
Mas esse nosso estresse diário, eu estou falando da pandemia, mas a gente pode falar também na nossa vida cotidiana, de trânsito, problema no trabalho, problema de relacionamento interpessoal ou no casamento, tudo isso acontecendo todo dia, um pouquinho, isso pode gerar essas patologias que eu falei, né? Úlcera, né? Gastrite, problema no estômago. E aquilo que eu sempre falo, cada um tem um pontinho, né? Que é aquele pontinho que a gente sabe que quando alguma coisa acontece, né, é onde a nossa imunidade baixa e é onde pega a gente. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam nervosas e têm dor de barriga. Já ouviu falar disso? Eu, por exemplo, tinha uma época que eu ficava com dor de garganta. Eu ficava sem voz, né? Então, tem gente que é dor de barriga, no caso, perde a voz. Cada um tem um ponto, né? E a gente sabe quando a coisa está um pouquinho a mais, né? Legal. Bom, tem aqui a presença aqui da Kátia Gadelha, que sempre está nas nossas lives. Pegou aqui. Olha, o Facility Café é muito interessante, porque de fato é um momento de encontro, né? Beatriz, né? A doutora Beatriz Bia, que eu chamo de Bia, porque a gente é parente, vamos dizer assim. Então, para mim, Bia, tá? Vou chamar de Bia, não ficar chamando de doutora Beatriz, não. E aí, a gente acaba que é um grande momento de encontro, Facility Café. E eu estou feliz de ver que está virando um grande momento de encontro aqui, porque eu estou monitorando o chat aqui, e aí tá todo mundo, ô Mônica, ô Kátia, todo mundo se encontrando, tá uma festa aqui no chat, bem legal isso. Poder proporcionar um encontro assim, com as pessoas podendo se manifestar e um falando com o outro aqui via chat. Bom, Ive Kemp também está aqui, chegou, né? Ive da Jones está aqui também, obrigado pela presença. E só uma pergunta aqui que o Albélio fez, deixa eu ver aqui, que tinha uma pergunta interessante, mas ficou para cima. Ele perguntou aqui, é possível então fazer gestão do estresse? Era até uma coisa que eu ia te provocar. Nós facilities, a gente tem estresse todos os dias, né? Então, de fato, é aquele estresse diário. Isso é um pouco preocupante, né? Sim. Nesse momento de pandemia, a gente ficou estressado tanto pelo lado pessoal, né? Questão de manutenção do emprego, manutenção da renda familiar, enfim, além da saúde da família, saúde das pessoas, enfim. E além disso, você tinha um estresse com o seu trabalho, porque você tinha que manter aquele ambiente limpo, tem novas técnicas, começou a se discutir uma série de coisas que às vezes a gente não tinha conhecimento. Então, veja, foi um estresse absurdo para o profissional de facility, não só no pessoal, como no profissional, como diria o Faustão. Então, a gente passou por isso. Além disso, a característica do profissional de facilities é, de fato, ter mini estresses diários. E eu acho que isso é um pouco mais nocivo à saúde até do que, como você estava falando, do que você ter simplesmente um estresse grande, né? Aí eu até vou emendar aqui no que a Ive está colocando aqui, que já teve síndrome do pânico por conta de um assalto, foi o que você falou. Então a pessoa vai, teve um assalto e ela tem um estresse alto ali. Mas você com o tempo vai voltando para o equilíbrio, né? O grande problema é quando você é um profissional que você está sendo estressado diariamente, né? E aí você de fato fica fora do teu equilíbrio todos os dias. E aí vai descambar para vários outros problemas, como você falou, de pele, pressão e tudo mais. Você como especialista, como que as pessoas podem tratar disso, não só só para a gente saber assim, não só indo a um consultório, né, consultar com um profissional, mas ela pode fazer algum tipo de atividades, enfim. Eu não sei se a gente tem até uma pirâmide aí para mostrar, não sei se o momento é agora, mas que aí fala um pouquinho disso. Se você quiser, você fala, o pessoal da produção coloca aí no ar, mas existe alguma coisa que a pessoa possa fazer, além de, lógico, de ir ao consultório, consultar e tudo mais, mas existe alguma coisa que ela possa fazer para poder realmente diminuir esse nível de estresse? Então, existe sim, né? A primeira coisa que a gente pode falar de prevenção de estresse. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês, né? De uma forma muito simples, são coisas muito simples que todo mundo pode fazer sem necessariamente procurar um especialista. Mas isso tudo que você falou, Edson, existe um conceito na psicologia que os psicólogos gostam muito de falar, que é a resiliência, né?
Eu não sei se você já ouviu falar da resiliência, mas ela é exatamente a nossa capacidade da gente lidar com os momentos difíceis, né? E às vezes, mesmo nesses momentos diários, né? Às vezes é importante a gente ter essa resiliência. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A nossa capacidade de passar por esses momentos difíceis, de conseguir lidar com eles. A outra coisa também é a assertividade, né? Que seria você conseguir dizer sim quando você quer dizer sim e você conseguir dizer não quando você quer dizer não. Parece simples, né? Mas não é nem um pouco simples, muito pelo contrário, muito difícil, né? Porque tem gente que às vezes acaba engolindo sapo, porque meu chefe me pediu, porque alguém me pediu, eu tenho que fazer, ou tem gente que acaba engolindo tanto sapo que chega uma hora que estoura. Então, tudo isso acontece bastante. Por isso que a pessoa assertiva, ela consegue, né, ter um diálogo melhor com o outro, e isso ajuda até nas relações de trabalho, né? E pensa assim, o que eu posso fazer nesse momento? Né? É algo que está sob o meu controle? Alguém está me pedindo uma coisa, mas essa coisa é possível de eu fazer? Se sim, então eu vou correr atrás. Se não, então eu vou ter que tentar falar com a pessoa que realmente isso não é possível e explicar por quê. E aos poucos tentar lidar com isso de uma certa forma, né? Eu acho que a parte burocrática, de organização no trabalho, de administração, só ajuda muito, principalmente na situação dos facilities, né? Que é exatamente ter aquela rotina, saber o que fazer, ter o plano A, ter o plano B, né? Então, vai ter cliente que vai reclamar do cheiro do banheiro, que está muito forte, o outro vai reclamar do tipo de papel. Então, saber os fornecedores, saber aonde vai encontrar, isso tudo eu acho que ajuda muito, né, numa situação dessas, né? Ter planos para algumas emergências, né? Isso ajuda. Isso é uma coisa que eu acho que são coisas importantes, né, para que as pessoas do Facility, também todas as outras pessoas, nas funções que elas exerçam, né, elas têm, né, essa questão da resiliência, que é uma coisa que é importante a gente vai descobrindo com o tempo. Claro que tem pessoas que têm uma capacidade maior de lidar com situações difíceis, outras menos, mas às vezes a gente descobre que a gente tem uma força que nem a gente imagina quando acontece algo realmente sério na nossa vida, né? E eu estou falando de algo mais enfim, uma perda, e a gente fala, nossa, eu estou conseguindo passar por tudo isso, apesar de todos esses problemas, né? Mas eu acho que a assertividade ajuda muito. E, além disso, né, vou falar agora um pouquinho de prevenção do estresse, né? Então, a gente está falando de algo preventivo. O que eu posso fazer na minha vida, né? Além dessa parte burocrática, além de algumas coisas mentais que eu estou falando aqui, de resiliência, de assertividade, como é que a gente pode lidar melhor com o outro e com a gente mesmo, né? Poder falar aquilo que a gente pensa, mas de uma forma tranquila, enfim, sem agredir ninguém, mas ao mesmo tempo saber dos nossos limites, isso é muito importante, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso. Tem um botãozinho também chamado on-off, né? Ligar e desligar. Então, assim, se eu estou no meu trabalho, ok, ali é o momento de eu me estressar. Cheguei em casa, tentar esquecer o que passou, pensar no aqui agora, né? No programa que eu vou assistir na televisão, na comida que eu vou comer com os meus filhos e tentar me desligar. Eu sei que você vai me falar o seguinte, mas às vezes alguém liga, né? Aí vai ter aquela quebra da honestidade, né? Tocou o telefone com um pepino, estourou um cano em algum lugar, né? Enfim, isso pode acontecer, mas se num caso normal, tentar realmente sair ali do ambiente de trabalho, tentar focar no que você tem para fazer na sua casa, com a sua família, né? Ler um livro, assistir um filme, tentar procurar um pouco isso. Agora eu vou falar um pouquinho da prevenção, e aí eu vou pedir ajuda aí da produção, né? Para colocar, enquanto a produção está colocando, só falar aqui, a Kátia Gadelha está falando aqui, eu adorei meditação mindfulness, deve ser esse o nome. Há 2 anos eu intensifiquei e aí, pô, isso melhorou muito, atividade física e yoga também. Acho que você vai, inclusive, falar isso um pouquinho agora para a gente. O que mais que a gente tem aqui falando aqui? A Ive também falou aqui sobre PNL também, né? Me ajudou muito também a PNL, Programação Neurolinguística, né? Então ajudou muito também. Fiz curso de inteligência emocional, também me ajudou muito. Quer dizer, você vê
que já tem vários profissionais indo para esse caminho, porque, de fato, isso é fato, todo mundo está assistindo a gente aqui, profissional de facility, sabe, a gente facilita a vida dos outros, tá certo? Mas a nossa vida não é nada fácil, né? A gente tem vários clientes, aí tem cliente que, pô, deve ter algum tipo de patologia que se fala, o cara tem toque, tem uma série de coisas, a gente tem que conviver com isso. Depois que você acabar de mostrar a pirâmide aqui que a produção vai colocar, eu queria falar com você sobre a questão de ter um profissional para dar suporte, né? Um profissional, um psicólogo, enfim, para dar suporte a gente de facilities. Acho que deveria ser algo que a gente tem que pensar, principalmente nesse retorno de pandemia. E aí, não é fazendo comercial da Bia, não, mas assim, acho que todos os profissionais podem ajudar a gente de facilities a como comunicar melhor, como tornar esse retorno melhor para o nosso cliente. Acho que isso é papel também do facility, buscar trazer isso. Mas vamos lá, vamos para a tua pirâmide lá, ver se a produção coloca aí para a gente aí, você explica para eles aí o que você vai falar. Vamos lá. Posso falar? Então tá, gente. Então, como eu não estou vendo, eu vou ter que colocar ela aqui para mim. Para mim, eu ia conseguir ver, olha só. Sou crente que eu consegui ver, né? Mas não tem problema não. Isso que você falou é muito importante, né? E eu acho que uma das coisas, né, é a comunicação, né? Quando a gente tem uma comunicação clara com o outro, né, de poder passar para os nossos colaboradores como vai ser esse retorno, passar para os nossos clientes, ou a gente também saber quais são os procedimentos que a gente tem que tomar, a comunicação ajuda muito a gente não ficar ansioso, não imaginar coisas, né? Então, uma comunicação clara numa empresa, numa organização, eu acho que isso ajuda bastante. É um outro fator que eu acho que é um fator importante e que, às vezes, quando há falha de comunicação, né, as relações vão ficando mais difíceis também. Isso pode ser um fator aí de estresse, realmente. Deixa Legal. eu achar. Enquanto você está achando aí, os participantes estão falando aqui, olha, aí tem o Diego Carbonel também falando aqui, como virar essa chave, né? Nesse período de home office, onde todas as solicitações de trabalho podem ultrapassar os horários definidos, ainda mais em se tratando de facilities, né? Quer dizer, as pessoas estão... acaba que a gente fica realmente depois do horário, apesar que facility, Diego, você sabe, a gente sabe disso, né? Facility já fica mesmo depois do horário, não tem jeito. A gente está em casa, às vezes, tipo, caiu a luz, o grupo gerador não entrou, é a gente que vai ter que resolver, às vezes tem que ligar para o pessoal da empresa de gerador, e aí por aí vai. Estourou um cano, aí você tem que chamar a equipe de volta. A gente está acostumado com isso, mas, de fato, agora vai ser uma coisa mais contundente, né? As pessoas vão ter que voltar, não tem jeito, vai ser um movimento de retorno, e aí, enfim, quem vai ficar no home office, aí que o Diego está falando é muito mais do que aconteceu e não no retorno, mas o pessoal acabou trabalhando muito mais. Acho que tem que ter, Diego, uma disciplina muito grande para você não ultrapassar alguns limites, né? Então, acho que é isso. Aí tem aqui também a Renata, aqui de meditação 5 minutos, ajuda a beça a respirar, dar uma meditada. Tu conseguiu achar aí, Bia? Só para você poder falar das dois slides que a gente vai botar aqui? Sim. Conseguiu? Então vai primeiro slide, então, em produção. Bota primeiro slide aí para a Bia falar aí que é aquele da mente e tudo mais tal. Bota aí para a gente, para ela já poder falar com o pessoal. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aí. Vamos lá. Então, a questão da prevenção, né? E aí, antes de eu falar, eu vou falar da pergunta, né, do virar a chave, né, nessa questão do home office. Realmente, assim, as demandas aumentaram. Então, e é algo que a pessoa acaba realmente trabalhando mais em casa, né, do que quando ia para o trabalho. Isso é uma coisa que eu senti muito também, né? Porque antes você ainda tinha um período de deslocamento, você está em casa, então você continua, e ao mesmo tempo são outras demandas, né? Além de você estar em casa, você tem que, às vezes, fazer o seu almoço, você tem o filho que está ali para estudar, então isso tudo gera um desequilíbrio maior, né, em todo o ambiente. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer sempre aquilo que é possível, né? Bem, respeitar os limites, tentar... Bem, o que é urgência, o que não é, tentar se organizar da melhor forma possível, eu acho que isso tudo ajuda bastante. Mas, falando um pouquinho de prevenção, então, a prevenção, ela tem a ver com a nossa saúde mental, e aí a gente pode falar
realmente da gente estar equilibrado emocionalmente, né? E quando a gente fala disso, a gente pode falar de a gente estar vivendo outros momentos que não seja só no trabalho. Então, assim, se eu não estou com um trabalho muito bom, mas pelo menos eu estou com um relacionamento bom em casa, eu estou com um bom relacionamento afetivo com os meus amigos. Então, isso ajuda, né? Então, estou com uma coisa ruim, mas eu tenho outra coisa que pode me ajudar a me sentir melhor, a trabalhar a cabeça também, como foi falado do mindful, que ajuda muito, né? Que seria a atenção plena, né? Que muita gente, quando fala de meditação, as pessoas falam assim, meditação é não pensar em nada. Não, não é bem isso, né? O mindfulness, ao contrário, é a gente focar em alguma coisa. Então, é exatamente assim, quando vocês podem depois dar uma olhada, né, em algum vídeo sobre meditação, sobre mindfulness, é exatamente a gente poder focar em alguma coisa. Então, pode ser na própria respiração, no som ambiente, no som dos passarinhos que está lá fora, e começar a focar em uma coisa de cada vez. Porque o que acontece muito quando a gente está estressado ou com ansiedade, não necessariamente um quadro de ansiedade, né? Mas a pessoa ansiosa, a pessoa pensa em um monte de coisa, então não consegue, na verdade, focar em nada, né? E às vezes acaba tendo até dificuldade para dormir, porque a cabeça não para. Se a pessoa não conseguir parar, a pessoa não consegue relaxar o suficiente para dormir, né? Então, realmente, assim, a prevenção dessa parte mental, a gente está bem com a nossa mente, né? E o mindfulness, a programação neurolinguística, tudo isso que foi falado ajuda, além da psicoterapia, né? São outras ferramentas, né? A parte espiritual, e quando eu falo de parte espiritual, eu não estou falando de religião nenhuma, né? Enfim, a pessoa pode não ter religião, mas ela tem que acreditar em alguma coisa, pelo menos ter fé na vida, acreditar que as coisas vão dar certo. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Esse lado espiritual de ter fé na vida, né? O exercício físico, como foi falado, porque o exercício físico libera serotonina, né? Então, quando eu faço o exercício, a minha sensação de bem-estar ela é muito melhor. Então, realmente ajuda a pessoa tentar se organizar para ter nem que seja 3 vezes por semana, para ter aquele momento de fazer uma caminhada, de fazer uma academia, o que a pessoa gosta, e é sempre bom procurar um exercício físico que seja do agrado, né? Essa parte do equilíbrio emocional, né? Tá bem com as suas emoções, né? E aquilo que eu falei também do lado mental, mas isso entra muito no lado emocional, né? A gente não colocar todas as nossas energias em uma coisa só, a gente conseguir equilibrar, né, essas nossas emoções. Como que eu vou controlar a minha raiva? Como eu vou controlar o meu medo? Eu não posso deixar esses sentimentos, né, tomarem conta de mim, mas é importante eu perceber que eu estou com medo. Sim, eu estou com medo de voltar, né, vamos supor, a trabalhar, eu estou com medo de pegar um ônibus lotado, claro, porque tem um Covid, eu posso pegar, eu posso passar por alguém. Então é importante a gente reconhecer esse medo e, ao mesmo tempo, tentar lidar com ele, não deixar ele nos paralisar. Então, quando a gente fala de lidar bem com as emoções, é exatamente isso, né? E cada um tem um jeito de lidar com as emoções. Tem pessoas que gostam de falar sobre o que está incomodando, tem pessoas que ficam mais quietinhas, que não querem falar com ninguém, né? A gente vê muito essa diferença, né, entre homem e mulher, né? A mulher às vezes está com algum problema e quer realmente falar, desabafa, conta para o marido tudo, e o homem não, ele já chega em casa, né, gente? Eu tô fazendo assim, mas claro que vão ter pessoas com perfis diferentes, né? Mas geralmente, né, tem essa diferença, né? Geralmente os homens eles ficam mais retraídos, não querem falar muito sobre o assunto, querem guardar as emoções, não querem. E depois, quando estão bem, eles já voltam ali a falar e a entrar nisso tudo, né? Então, enquanto você vê aí, vou... Deu tilt aqui no meu slide. Ah, tá. E a outra parte é exatamente a alimentação saudável, né? Que é uma coisa importante. Só ajuda muito o nosso organismo a ficar bem. Atividade física, como já foi falado, sono e relaxamento. E que quando a gente está estressado, essas coisas acabam não acontecendo. Então, se eu estou com uma sobrecarga muito grande de trabalho, eu não pratico atividade física,
Se eu estou muito estressado, geralmente eu tenho um manejo desadaptativo do estresse. O que é isso? O que seria um manejo desadaptativo? Então, eu tive um dia ruim no trabalho. O que muitas pessoas fazem? Eu vou sair para tomar um chopp, ou eu vou comer uma coisa muito gostosa, né? A pessoa tenta compensar aquela sensação ruim que ela teve no dia, ou aquele aborrecimento com algo que teoricamente seria algo prazeroso, eu acho que não tem problema nenhum de ninguém tomar um chopp, de comer uma pizza, de comer um chocolate, ou sair para fazer compras, só que isso não pode se tornar algo diário, né? Sempre que eu estou estressado, sempre que eu estou com algum problema, eu vou recorrer a uma má alimentação, ou a muitas bebidas alcoólicas, ou a gastar muito. Tem gente também que acaba, né, não tá estando bem e vai para as compras, então isso tudo também não ajuda, né? Então, realmente, a alimentação saudável, é muito interessante a gente perceber isso como prevenção, mas quando a pessoa já não está muito bem, é a primeira coisa que já sai um pouco dos eixos, né? E o sono também. Se a pessoa não está bem, ela não consegue dormir. Como prevenção, tentar manter as horas de sono, tentar relaxar, isso tudo ajuda o nosso organismo a estar mais disposto para poder enfrentar as adversidades diárias. Aqui tem a Renata está falando assim, difícil é vencer a procrastinação, né? Algum método para isso, não? Para vencer essa procrastinação de repente fazer um exercício, de não deixar de, não, peraí, pô, hoje eu estou estressado, eu estou a fim de comer uma pizza, né? Eu vou comer uma pizza inteira. Não, peraí, tem alguma... Aí a Renata está perguntando assim, tem algum método para a gente meio que se controlar nesse sentido? Eu acho que é pelo menos começar, né? Dar o primeiro passo, né? Sair do sofá, botar o tênis, dar uma caminhada, quando a gente começa e a gente vê que aquilo é bom, que fez bem para a gente, fica mais fácil, né, da gente sair desse lugar. Então, eu comecei a equilibrar minha alimentação, eu estou vendo que eu estou emagrecendo, então, geralmente, a pessoa continua, porque aquele resultado está sendo positivo, né? Então, acho que o primeiro passo é tentar começar, né? Sair daquela zona de conforto. Nem que seja agora, gente, a gente está passando por uma situação atípica, realmente, né? Mas numa situação normal, a gente pode tentar fazer uma caminhada com um amigo, buscar alguém para ir junto com a gente na academia, para dar força, né? Ou comprar junto o pacote lá, né? De exercícios na internet, dividir com um amigo, enfim. Então, às vezes, ter uma parceria, ter alguém para ajudar a gente, isso ajuda, mas é sempre assim, tentar dar o primeiro passo, né? Pensar assim, bem, se eu estou fazendo tudo da mesma forma e eu não estou bem, o resultado está sendo negativo, então tem que mudar alguma coisa na minha vida para que isso melhore. Se eu sempre fizer a mesma coisa, meu resultado vai ser sempre igual. Então, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente para ter um novo resultado? Eu acho que isso é exatamente a gente começar a sair fora da caixinha, pensar, bem, então tá tudo parado, eu estou reclamando da minha vida, eu estou reclamando do meu trabalho, mas e eu? O que eu estou fazendo para que as coisas mudem? Porque ninguém vai mudar ninguém, gente. Os clientes vão continuar da mesma forma, né? A família vai continuar da mesma forma. Só que se eu mudar a minha forma de me relacionar com essas pessoas, com certeza alguma coisa vai mudar. Então, muitas vezes a mudança tem que partir da gente, né? E às vezes são coisas simples. Melhorar a minha rotina, né? Fazer algo que goste, né? A gente está falando aqui de atividade física, mas assim, pensar em algo que a pessoa goste também. Pode ser um artesanato, pode ser uma leitura, né? Tentar se dar um pouquinho de prazer que não seja de uma forma desadaptativa, como um excesso de bebida, enfim, né, um excesso de comida, que vai ter outras causas futuras, né? Um sobrepeso, um problema com álcool, aí eu já estou falando de coisas mais sérias, mas pode acontecer. Aí você equilibra, tá tentando equilibrar o trabalho, desequilibrando o outro lado, aí não adianta nada. Mas enfim. Acontece muito, né? O manejo desadaptativo do estresse é muito comum, né? Uhum. Pensa bem, quantas vezes... hoje eu tive um dia muito estressante. Eu vou tomar um suco. Eu vou comer, né, um chocolate. Ou eu vou... A gente acaba fazendo isso, né? A gente quer te agradar.
Aproveita e fala para a gente um pouquinho desse tema, que é um tema inclusive de curso, né? A gente vai levar esse curso via Facility Café. A gente chegou a divulgar ele no site do Facility Café, sobre o manejo do estresse. Fala um pouquinho desse tema para a gente, né? E só para o pessoal entender o que é o manejo do estresse. Vamos lá. O manejo do estresse é um pouquinho disso que a gente já falou aqui, mas claro que no curso seria de uma forma mais aprofundada, né? Mas quais são as estratégias que eu posso criar para lidar melhor com esses eventos estressores, né? Então, no curso a gente pode até pensar em casos, né? Vocês trazerem casos de situações diárias e a gente tentar pensar em saídas, né? De maneiras assertivas, resilientes, né, para a gente poder lidar. Então, o manejo do estresse tem muito a ver com isso, né? Tem a ver, claro, com a parte da prevenção, o que eu posso fazer e também de como que eu posso lidar, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante que eu escutei, que é assim: pensa nesse problema grande que você está tendo agora, né? Então, sei lá, vamos até pensar nessa questão hoje que me estressou aqui, que foi o link que não entrava, que a gente não estava conseguindo entrar no ar, né? Será que daqui 5 anos, hein, Edson, a gente vai lembrar disso? Isso vai ter alguma importância na nossa vida? A gente vai rir, pô, a gente vai achar que foi ótima a live, um monte de gente participando, tá tudo certo. Mas eu acho que eu acho que é isso também, né? Pensar assim, quando eu tô com algum problema, será que daqui a algum tempo isso realmente vai ser tão relevante assim para mim? Porque às vezes a gente também está com uma lente de aumento muito grande em relação às coisas e a gente bota um peso muito grande, né, nessas coisas. Então isso é uma coisa que a gente também vai conversando no curso. Nessa questão da comunicação, da assertividade, da resiliência, são temas que serão abordados. Né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar, porque às vezes quando a gente tem um problema, a gente só pensa no problema. O link não está entrando, né? Mas o que eu posso fazer para resolver? Qual é a minha estratégia, né? O que eu fiz? Eu falei com o Edson, né, falou com a produção. Se não pudesse, o que a gente poderia fazer? Eu entraria para um outro aplicativo ou adiaria. Então, assim, a gente tem que tentar pensar como que a gente vai resolver, né? Porque se a gente ficar paralisado com aquele problema na frente, né? Mas quais são as alternativas que eu tenho? Eu acho que isso ajuda muito, né? E o profissional de facility tem habilidade para fazer isso. A gente, de fato, tem habilidade para achar solução, né, ao invés de ficar parado no problema. Acho que os grandes profissionais contribuem muito para o mercado, exatamente por essa visão de, olha, eu sei, eu entendo que eu tenho um problema, mas eu tenho que achar essa solução. Então, o que eu vejo nos profissionais de facility no geral é isso. Basicamente, todos os profissionais de facility têm muito essa habilidade de solucionar problemas, né? Bom, o que eu ia te perguntar? Eu cheguei a falar lá atrás, mas a gente não foi muito a fundo nisso. Na questão do profissional, como um profissional, né, como um psicólogo, poderia apoiar os profissionais de facility, não só nesse retorno de pandemia, mas no geral, porque de fato a gente trabalha com o estresse do outro, além do nosso estresse, né, do dia a dia. Então, eu particularmente nunca vi um psicólogo apoiar muito de perto um profissional que está lá na ponta ou que está em contato com o cliente, meio que orientando ele. Acho que isso é muito importante. Mas de forma coletiva, como é que um profissional conseguiria ajudar porque não tem condição do profissional de facilities de avaliar cada um dos clientes dentro de uma edificação. Mas e aí a gente não combinou isso, não consegui responder, beleza, mas assim, como um psicólogo poderia ajudar um profissional de facilities nessa relação com clientes tão diferentes dentro de uma instalação? Tem como um psicólogo conseguir dar pelo menos um suporte, um apoio? Sim, eu até falei nessa questão assim, né? Se fosse um curso, fazer um estudo de caso, né? Passar por alguma situação que já passou. E existem realmente, como você falou, pessoas que têm algum problema, né? Até psíquico, emocional, um toque, algo assim. E tem outros tipos de perfis também, e que o psicólogo pode ajudar o profissional a reconhecer e a saber como lidar da melhor forma. E, além disso, saber o que é problema dele e o que é problema do outro. E saber separar isso, né? Então, assim, saber que, assim, bem, essa pessoa está reclamando disso, mas isso realmente é algo
que é um problema ou essa pessoa já tem algo além, né? Então, poder fazer essa distinção, né? Isso o psicólogo pode ajudar através desse olhar, dessa ou a escuta. identificar isso, né? Identificar um pouco disso também, né? Identificar. A gente também, profissional de facilities, é um pouco de psicólogo também, sabe? O pessoal, a gente às vezes está ali, a gente está vendo um cliente. Eu particularmente tive um caso de uma cliente que reclamava sempre que a mesa dela não estava limpa. E aí eu cheguei cedo junto com a equipe de limpeza para olhar lá, falei, gente, está sendo feito, a gente vê que as rotinas estão sendo realizadas, mas eu fui inclusive cedo lá para ver que foi tudo limpo na mesa dela, tal. E ela chegou e continuava reclamando com aquilo. Eu acabei recorrendo ao RH para entender se era algo também que já tinha sido identificado por algum médico, né, pela área de medicina, e aí sim, tinha sido identificado um problema, um transtorno, na verdade. E aí o que a gente fez? Lógico, tudo em sigilo e tudo mais, mas o profissional de facility precisa estar muito antenado em relação a isso. E aí o que acabou que a gente fez? Eu simplesmente disponibilizei para ela na época, conversei com ela, tive um diálogo com ela, falei, olha, eu estou falando que a gente tem vindo aqui, eu vim de manhã, a gente fez a limpeza, porém, a gente entende que se a senhora gostaria de repente, garantir, enfim, que está fazendo a limpeza na hora, a gente pode pedir aqui para vir fazer uma coisa na frente dela, porque era uma pessoa, né, a gente não vai conseguir fazer isso para todo mundo, mas uma pessoa, ela via a pessoa fazer, mas ela, inclusive, preferiu que a gente comprasse, por exemplo, um vidrinho de álcool gel, por exemplo, um Perfexzinho e deixava na mesa dela, e ela mesma fazia a limpeza do telefone dela e tudo mais. Olha, resolveu, Bia. Resolveu. Simplesmente essa pessoa nunca mais reclamou do problema disso, entendeu? Que a mesa não estava limpa, né? Lógico que a gente não estava atribuindo a ela a questão da limpeza, continuava sendo feita a limpeza, mas assim ela garantia que estava sendo limpo e ela se sentiu confortável, né? Porque ela tinha realmente um transtorno, mas ela se sentiu confortável. Eu falei, cara, não me incomoda. A frase que ela falou foi o seguinte: puxa, se você me disponibilizar isso, eu não me incomodo, porque eu vou adorar, porque eu vou limpar. Cara, acabou o problema. Nunca mais ninguém teve estresse. O conforto é muito importante, né? A pessoa se sentir confortável, mas o outro também perceber, à medida que você foi falando com ela, perceber como ela estava te recebendo, né? Porque, de repente, a pessoa poderia se sentir super ofendida. Então, é muito importante, né, no caso, a conexão com o RH para saber desse histórico dessa pessoa, a gente também saber um pouco ler a postura corporal do outro, né? A gente chega para falar com alguém, a pessoa já está assim, né? A pessoa já está demonstrando que ela não está muito afim de papo, né? Então, como é que foi a receptividade dela em relação ao que ela fala? E aí, com isso, você realmente conseguiu chegar e falar e todo mundo se sentiu confortável, né? Ela se sentiu aliviada. Está tudo bem. Então, vai ser limpo, mas eu vou ter certeza porque eu estou fazendo a limpeza final. Então, é muito importante, né? Mas ter esse manejo na hora de falar, né? A questão da assertividade. Então, você foi super assertivo, né? Você foi tentar ver, você verificou que o procedimento estava sendo feito, você buscou o RH para pedir ajuda, você viu que tinha uma questão, falou com ela de uma forma assertiva, olha, eu vi que está tudo limpo, está tudo bem, mas como é que a gente pode resolver? Será que se você tiver um material para fazer a sua própria limpeza, você vai se sentir confortável? Então, isso é assertividade, né? Você conseguiu usar ali a assertividade, a resiliência também era uma situação difícil, delicada, mas se você se paralisasse, né? Se você não fosse buscar o RH para saber um pouco, se você não fosse lá verificar o que estava acontecendo, né? Você poderia simplesmente dar um aperto na pessoa lá da limpeza, no setor, e não checar, enfim. Né? E isso ia virando uma bola de neve, causando uns outros problemas. Então, realmente, é muito importante esse olhar, né? E detalhe, Bia, acaba que se você não atuar de uma forma mais rápida, acaba que as pessoas que estão em volta são contaminadas, às vezes, por essa ideia, né? E eu acho que realmente, né? Já virou achismo, né? Que eu não gosto muito. Eu acho que também não está muito, né? Acho que o pessoal não está passando aqui, não. Pronto. Aí acaba virando um problema que não existe, na verdade. Então é importante o gestor de facilities atuar rápido também em relação a isso. A Cláudia
Vaz Mello aqui, está falando aqui, fiz um curso de análise comportamental que identifica o perfil das pessoas, né? Isso ajudou muito no dia a dia, né? E ela recomenda. Então, assim, eu inclusive tenho um negócio chamado Enneagrama também, que eu cheguei a ver, a Alessandra Riscado, uma amiga minha que trabalhou comigo na AGA, na Lind, inclusive fazia curso disso. Eu achei muito interessante o Enneagrama, que basicamente dividia os profissionais em três. Ela tinha três, ela tinha um perfil ali mais, o percentual daquele perfil era maior para aquela pessoa, mas ela tinha mais dois ali que também ela poderia se enquadrar. Não sei se você já viu sobre Enneagrama, mas eu achei super interessante para a gente de facilities ou qualquer outro profissional conseguir entender aquela pessoa. E o legal desses estudos era que mostrava que dependendo do perfil da pessoa, se você pressionasse demais, não adiantaria absolutamente nada você fazer pressão naquela pessoa. Você ia piorar a situação, né? Se puder falar um pouquinho para a gente disso daí. Exatamente. Existem várias ferramentas, como você falou, né, para a gente poder realmente ver o perfil. O psicólogo pode ajudar com essas ferramentas, mas é exatamente isso. Tem pessoas que sob pressão é pior, né? Se travam, né? Congelam, não conseguem se mexer, porque aí começa a achar que ela não é capaz e aí ela não consegue executar aquelas funções. Já tem outras pessoas que precisam do desafio, né? Então, realmente do perfil de cada um. Então, tem gente que gosta de um desafio, quanto mais difícil, melhor, quanto, né? E vai lá fundo, busca, né? E tem gente que não, né? Tem gente que fala assim, ele está dizendo que eu não sou capaz, agora que eu vou provar que sou. Aí estuda, faz uma excelente apresentação, né? Faz um excelente trabalho. E tem gente que não. Nossa, eu errei aqui, e agora? E aí simplesmente não consegue fazer mais nada, né? Tem gente que olha o erro e deprime, né? Tem gente que olha o erro, na hora que aponta um erro, a pessoa deprime, né? Então você não pode muito pegar por esse lado. Agora, é muito difícil para um gestor, e aí por isso que a formação, seja através de curso e alguma orientação profissional que esteja junto ao profissional de facility, da gente identificar um monte de perfil de cliente, seja interno ou externo, e de funcionário, inclusive. A gente tem os nossos funcionários, cada um tem uma característica, tem um comportamento. Então é muito difícil para a gente poder entender isso, classificar isso, que a gente não é profissional específico dessa área. Então, ou ter o suporte, ou buscar o conhecimento disso, acho que é fundamental para os profissionais. E, enfim, tem aqui, a Kátia também está falando do DISC também, que também é revelador, né? Eu cheguei a fazer um formulário desse do DISC, é bem interessante também, bem legal. Como que a gente se enxerga, na verdade, como de fato enxergam a gente, é bem legal isso aí. Quer falar um pouquinho disso também? É legal, já que a Kátia falou aí, é bem legal isso também. É uma ferramenta, mas uma ferramenta, diga aí. Isso é muito engraçado, né? Porque realmente a forma que a gente se enxerga não necessariamente vai ser a forma que o outro enxerga a gente, né? E realmente essa ferramenta ajuda muito nessa percepção. Eu, particularmente, acho interessante essas ferramentas, eu só acho que o uso tem que ser sempre com cuidado, né? Para que não seja só isso, né? Então, principalmente assim, um processo seletivo, né? Tem que ter as entrevistas, né? Não é só um teste, porque senão às vezes a pessoa não estava bem naquele dia ou estava passando por um problema e aí se fecha só naquilo. Então, eu acho que todas essas ferramentas elas somam, mas também tem que ter uma escuta mais apurada, tem que ter mais um olhar, tem que tentar ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Será que naquele momento de vida dela, por algum motivo aquilo ali não ficou, né? Até a forma que ela respondeu aquilo não tem a ver com o que ela está passando. Então, eu acho que são ferramentas muito interessantes, sim, mas é só para tomar cuidado para não serem totalmente taxativas, né? Eu acho que são um cuidado que a gente sempre tem que tomar com o outro, né? Legal, a gente estava falando, você falou agora há pouco da questão do perfil, né? Algumas pessoas que são mais, quando você dá um desafio, elas gostam daquilo, gostam da pressão. Eu não sei se você comentou no começo, mas aí teve mais gente entrando aqui na live aqui com a gente. Então, eu quero só que você comente um pouquinho. Você participou da missão da ONU, né?
Você chegou aí para... Como é que era? Esqueci agora o nome do lugar. Em 2015. Como eu falei antes, né, como eu atuava, né, em núcleos de assistência social e simplesmente fazendo essas entrevistas sociais, né, com cunho de orientação mesmo, de como é que ia ser a missão especial, quanto tempo que o militar ia ficar ausente da família, enfim, entre outras questões burocráticas, eu tive, que eu chamo de um certo, né, privilégio, assim, no sentido de que foi uma experiência única na minha vida, né, de poder ter passado, foram 10 dias, né, exatamente para trabalhar com os militares lá. Então, tudo aquilo que a gente falava para as pessoas, a gente conseguiu realmente ver como acontecia, né? E muito interessante você estar falando nisso, Edson, porque hoje, quando eu estava lembrando, né, quando eu fui até pegar o material da aula, e eu vi assim, que numa missão especial, né, o que é uma missão especial? Quando o militar vai para um outro país, né, no caso o Haiti, a Unifil, né, que seria o Líbano, fazer um trabalho, né, exercer lá alguma missão de paz, né? E eu dava aula, né, como eu falei, sobre o manejo de estresse na missão especial, né? E eu estava pegando quais eram exatamente os 3 principais casos de estresse na missão especial. E eu lembrei muito da pandemia, porque era confinamento, porque a pessoa acabava ficando, né, confinada, entre aspas, num lugar. No caso do Haiti, era uma base, né, lá no Haiti, que tinha toda a estrutura, a base era ótima, né? Mas era um lugar fechado, que o militar não podia ficar transitando, né, pelo país. Ou no caso do Líbano ou da Antártica, são navios que, apesar de ter estrutura, a pessoa está ali naquele ambiente de confinamento. Então, era o confinamento. A questão da distância da família, né? Isso era um fator de estresse. E o relacionamento entre os pares, porque acabava que vira um Big Brother, você está o tempo inteiro com aquelas pessoas por 6 meses, 8 meses, né? E eu falei assim, gente, é exatamente um dos maiores fatores estressantes da pandemia, né? Na pandemia a gente pode acrescentar a questão financeira, né? O medo de perder o emprego, tudo isso, mas o confinamento, né? Para quem seguiu direitinho lá a quarentena, né? Então, o confinamento, a questão do distanciamento familiar, né? Não da nossa família nuclear, mas, né? Mas tem gente que mora sozinho, que é solteiro, enfim, tem um distanciamento de outros familiares e dos amigos também, então isso pesa muito, né, no nosso emocional. E a questão dos relacionamentos entre os pares para quem está morando junto com alguém, né? Que a gente começa a ter aquele conflito. Aquela esposa que não está sempre acostumada com aquele marido ali, né? Que tem um tempo para ela, ou o tempo dela ficar, né? Quando, enfim, só com ela, sem os filhos em casa. Então, eu fiquei, gente, é muito parecido. Os fatores estressantes de uma missão especial são praticamente os mesmos de um confinamento de uma pandemia, sendo que da pandemia eu acho que soma, né, muito a questão de pegar o Covid, né, no caso de pegar, enfim, né, contrair o vírus, né, que é algo que realmente, e isso, como foi falado no início, né, afeta muito, né, as pessoas ficam realmente podem, né, desenvolver quadros de síndrome do pânico, enfim, né, por isso, porque fica com medo, ou até aumentar um toque que a pessoa já tem, né, uma mania de limpeza, que é só uma maniazinha, mas com isso aumenta. Eu já ouvi gente falando assim, olha, eu tô com medo até de jogar o lixo fora na lixeira do condomínio, com medo de pegar o vírus, porque, né, então, tem pessoas que estavam tão desesperadas, ficaram com tanto medo, então isso realmente é um fator estressor, né? Imagina a quebra aí de um estado, né? Mas aí, falando do Haiti, eu lembro de uma experiência que eu tive lá interessante, que, né, além de fazer esse trabalho, a gente também tinha que acompanhar a rotina dos militares, né? Até para a gente poder orientá-los na hora deles irem. E aí a gente fez uma ronda com eles, né, que é exatamente o percurso que eles faziam. E era uma época meio tensa, que foi uma época de eleição lá. Então, eles estavam com essa questão da segurança ali, um pouco conturbada. E eu lembro que quando eu entrei, né, no carro para ir com os militares, na comitiva,
eu tive que botar colete e capacete. E aí, na hora, eu falei assim, gente, por que eu tô precisando disso? Aí, na hora, veio uma coisa assim, né? Um medo, né? Bem, se eu tô com colete e capacete, será que para onde eu vou pode ser perigoso, né? Então, essa coisa da quebra tomou um estado. Pá! Mas, ao mesmo tempo, logo depois, eu vi que não, tá tudo bem, né? Não tivemos, né, nenhum problema. Mas, na hora, você para e pensa, por que a gente está usando esse tipo de roupa? O que está acontecendo? Eu acho que é algo assim, e que foi um desafio, mas que é algo que foi muito interessante. Com certeza eu pude aperfeiçoar muito do trabalho, podendo realmente ver, né? Como você falou, como o psicólogo pode ajudar, e exatamente sabendo dos desafios dos facilities, né? Acompanhando talvez até um pouco, né, desses relatos, dessa rotina, de saber exatamente como é isso, né? Como são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Legal. Bom, legal, Bia. Bom, a gente vai ficando então por aqui. Quero te agradecer a presença. Pessoal, tem mais alguma coisa aqui? Eu vou fazer as considerações finais. Pô, ainda dá tempo de botar mais uma perguntinha aqui se quiser. E depois também pode botar pergunta que depois a Bia pode responder para a gente aí no chat depois. Mas quero te agradecer mais uma vez a presença. Foi maravilhoso poder conversar sobre esse tema, que é muito desafiador para o profissional, nesse período para vários profissionais, mas para o profissional de facility foi, foi bem intenso, né? Para a gente, inclusive quem faz gestão de condomínio residencial, eu vou fazer uma live amanhã falando um pouquinho disso com a Ive e com a Flávia, então eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Enquanto os empreendimentos corporativos ficaram vazios, né? Foi o momento, de repente, do pessoal de facility fazer tudo que precisaria fazer num prédio, que às vezes você não faz porque ele está sempre em movimento, sempre ocupado. No residencial, a gente estava com todo mundo lá dentro do residencial. Então foi bem punk, como o pessoal fala, né? Porque estava com todo mundo dentro do prédio, todo mundo confinado, e aí tem gente que arrumou ideia logo depois que foi liberado de fazer obra, e está acontecendo isso até hoje, então um monte de reclamação. Aí é o cara que reclama que o filho está pulando, e aí quer dizer, pô, você está com a criança em casa, a criança não pode pular, então, enfim. E aí tem diferenças entre condomínios de casa e condomínio de apartamento que acaba gerando muito mais estresse. Eu, como síndico, inclusive, lá tive que fechar as áreas comuns do condomínio, então isso também gerou estresse para todo mundo. Quer dizer, pô, síndico, pô, eu sou síndico e gestor de um grande condomínio na Barra da Tijuca. Falei, pô, peraí, pô, e tu fecha a área comum, quer dizer, eu não posso nem sair de casa, eu já não posso ir na rua, não posso nem andar aqui no meu condomínio, andar que eu falo aí, de repente, num parquinho das crianças, na piscina, pegar um sol que seja, tal. Então foi extremamente estressante para a gente de gestão condominial residencial poder, sabe, trabalhar a cabeça das pessoas. Inclusive tiveram médicos, né, psicólogos que me escreveram do próprio condomínio falando, olha, tenta liberar alguma área porque tem gente aumentando a quantidade de remédio, né, assim, progressivamente, entendeu? Então vai acabar chegando uma hora que vai ter gente que vai se suicidar nesse nível, tá? Eu conversei muito, tive muito diálogo com algumas pessoas e, enfim, mas naquele momento a gente não poderia liberar essas áreas por uma responsabilidade nossa, né, com os outros condôminos, enfim, e com o próprio condômino que poderia estar passando por esse problema. Mas esse tema que você fez hoje para a gente, palestou para a gente hoje, é super interessante e, enfim, e eu vou te esperar aí para ver se a galera também, agora online, a gente consegue fazer um curso para aprofundar um pouco mais esse tema, né? E é isso. Quero te agradecer mais uma vez. Queria que deixar um tempinho só para tuas considerações finais aí para a gente finalizar a live. Ótimo, eu que agradeço o convite, né? Então, acho que esse tema é um tema realmente muito rico, né? Não sei se eu consegui exatamente falar tudo que vocês gostariam de ouvir. Caso tenham mais alguma dúvida, alguma pergunta, né? Podem entrar no meu Instagram, falar, né, comigo no particular, que eu vou responder. E, enfim, tá? Agradeço muito a participação de todos, as perguntas, tá bom? E até a próxima. Bom, é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem uma live para falar de controle de acesso e acesso via reconhecimento facial, como é que isso andou no período da pandemia também.
foi muito importante. Quem tinha biometria, por exemplo, estava preocupado de botar o dedo lá e ser contaminado, né, na biometria. Então, essa virada de chave para o reconhecimento facial foi algo que andou muito. É lógico que toda a crise, eu falei isso com o Zé Alencar também do SEAC na última live do Facility Café, toda a crise, na verdade, faz com que, e a gente vê isso na história, né, faz a gente andar, faz a gente evoluir, né? Essa crise da pandemia que a gente teve do Covid, acho que fez muita gente refletir sobre a vida, refletir sobre qualidade de vida, mas, enfim, se a gente voltar para o normal, que pode ser que não seja o melhor, a gente tem que avaliar muito bem como é que é esse retorno, se a gente realmente não tem que dar um tempo também para a família. A gente teve esse tempo com a família. Eu escutei muita gente falar, tipo, quando é que começa as aulas de novo? Então, as professoras devem ter adorado, falar, tá vendo o que eu aturo todos os dias, né? Então, assim, é isso. Acho que valeu muito, né? Isso gerou estresse, com certeza, mas acho que, graças a Deus, a gente está perto de uma vacina para sair desse problema. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de seguir a gente, né, aqui no canal. Quanto mais gente estiver seguindo, melhor. Compartilhe o vídeo, porque o vídeo vai ficar aqui depois, né, para o pessoal assistir. Quem não pôde assistir, depois é só compartilhar com seus amigos, que isso é bom para a gente. Quanto mais gente a gente tiver aqui, mais perguntas a gente tem, mais participação. Então é isso. Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.